Fala pessoal, hoje nós vamos aprender o básico sobre o framework do Spring Boot. Esse framework é muito utilizado no mercado. Você sabendo ele, você tem grandes chances de conseguir uma vaga, principalmente para quem está iniciando agora. Espero que vocês gostem do conteúdo. Se puderem, considere se inscrever no canal e deixar o like aqui para compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, beleza? Bora pro vídeo. Bom, o Spring ele é um framework que já te entrega muita coisa pronta. E o propósito dele é ter quase nada de configuração para que você comece um projeto. Então, o melhor ponto de partida para a gente começar é através do site de inicialização de projetos do Spring, que é o startspring.io. Aí aqui você tem algumas configurações a fazer, né? Primeiro você vai escolher qual que é a linguagem que você vai querer utilizar, porque o Spring ele não é só para Java, tá? Você pode codificar ele utilizando o Kotlin ou o Groovy, mas aqui no nosso tutorial nós vamos utilizar o Java. Você pode configurar qual que vai ser o gerenciador de pacotes do seu projeto. Nós vamos utilizar o Maven, que é um dos mais utilizados pela comunidade, pelo mercado. Geralmente, quando você vai trabalhar em projetos para grandes empresas, geralmente é o Maven que utiliza. E a versão do Spring que nós vamos utilizar de uma versão estável disponível. É que você vai precisar escolher um grupo. Nós vamos deixar com artefato X. O nome do artefato eu vou deixar demo mesmo, porque eu só quero mostrar como é que funciona o framework. Aqui eu não vou colocar nenhuma descrição. O nosso package name então vai ficar com o artefato X.demo. O empacotamento vai ser do tipo jar e nós vamos utilizar o Java 21. Tem algumas coisas aqui que são quase que obrigatórias quando você vai fazer uma API REST, né? Que é a dependência do Spring Web. Eu vou colocar também uma dependência aqui do Develop Tools. Isso daqui ajuda o Spring a ficar restartando a nossa aplicação toda vez que a gente fizer alguma alteração. Então é como se fosse um hot reload. E eu vou colocar o Lombok aqui, porque vai ajudar a gente a escrever menos código. Beleza? Feito isso, adicionei as principais dependências aqui. Eu posso vir aqui em gerar e ele vai baixar um pacote zip para mim. Posso vir aqui, vou copiar ele para uma pasta de trabalho minha e vou extrair. Aqui é o demo. Beleza. Agora a gente já pode abrir ele com uma IDE. Eu estou utilizando atualmente o IntelliJ, tem a versão dele que é gratuita, que é a Community, e é uma ideia muito boa, tá? E vou abrir o projeto que a gente acabou de baixar. Ele está em demo. Selecionei a pasta, dá um OK. Beleza. Aqui está o nosso projeto. Se a gente navegar pelas pastas do projeto, vamos ver aqui que no Java a gente já tem uma pequena classe escrita aqui, tá? Com o método padrão de inicialização do Java. E temos algumas coisas a observar. Por exemplo, como estamos utilizando o Maven, o arquivo pom.xml é onde nós vamos declarar todas as dependências que a gente pretende utilizar no projeto. Certo? Então aqui, ó, aqui, se você for olhar na chave de dependências, você vê que o Spring já colocou para mim o Spring Boot Start Web, que foi o que eu acrescentei. Ele já colocou o Develop Tools, o Lombok, e por padrão ele já coloca a dependência Starter de teste do Spring. O ecossistema do Spring, ele trabalha muito com essa questão de pacotes Starter. Exemplo, o Starter de teste, ele contém todos os recursos básicos que nós precisamos para executar testes unitários. Se você for utilizar, por exemplo, um banco de dados, você pode instalar a dependência e vai ser um starter de data, onde você já tem por padrão algumas configurações que vai te auxiliar na conexão com o banco de dados. Bacana? Aqui na parte de baixo ele tem a configuração para buildar o projeto.
E é isso. Vocês vão ver que eu vou subir a aplicação aqui com basicamente nenhuma configuração. Vou colocar em executar aqui e pronto. A minha aplicação já está executando. Ela está na porta 8080. Como eu não tenho recurso nenhum, por enquanto, configurado ou codificado, eu não consigo executar basicamente nada. Mas nós vamos já fazer um teste prático, criando alguns endpoints para que eu possa explicar para vocês como é que funciona para construir endpoints do tipo REST dentro do Spring, beleza? Aqui, eu vou criar um pacote chamado controller. E dentro desse pacote controller, eu vou criar uma classe. Eu vou chamar de demo controller, tá? Beleza? É importante que para você seguir esse tutorial, você saiba o mínimo de Java, tá? Não precisa ser um expert, mas precisa ter o conhecimento de como declarar uma classe, entender como é que funciona uma classe, entender como é que funcionam alguns métodos e atributos. Isso daí já te credencia assim a se arriscar no Spring, porque basicamente a gente vai utilizar o Java básico aqui, e o que a gente precisa aprender a mais no Spring é basicamente anotações. Por quê? O Spring ele é um framework que trabalha fortemente com base em anotações, e elas manipulam ou alteram o comportamento das classes. Por exemplo, eu tenho essa classe aqui, Demo Controller. Para que eu transforme essa minha classe em um endpoint REST, eu só preciso de algumas poucas anotações. Exemplo. Se eu vir aqui e anotar essa classe com @RESTController, eu já estou informando para o Spring que ela vai armazenar endpoints REST, certo? Agora, se eu anotar ela com request mapping, eu posso definir aqui qual vai ser o caminho dos meus endpoints REST. Agora, para que eu tenha de fato um endpoint, eu preciso criar um método. Bom, o que nós fizemos aqui? Eu criei um método dentro da classe Java, um método tradicional, ele tem que ser público, tá? E esse meu método ele só faz uma coisa, ele retorna uma string que é meu primeiro endpoint. Aí o que eu fiz? Eu anotei esse método com @getMapping. Isso sinaliza para o Spring que esse método vai responder a um verbo get quando eu fizer uma requisição HTTP. Beleza? Então aqui o que a gente tem de configuração dessa classe. Basicamente transformamos ela numa classe que vai abrigar endpoints REST através da notação REST Controller. Indicamos para ela que o caminho base para acessar esses endpoints vai ser através do /demo. Sinalizamos que quando uma requisição HTTP através do verbo get, ele vai devolver uma string. Bacana? Vamos testar isso daqui e ver se está funcionando. Vou só parar e executar a aplicação de novo. Eu vou usar aqui o Insomnia, que ele vai nos auxiliar a testar esses endpoints. Bacana. Então, eu vou montar aqui uma requisição do tipo get. Ó, eu estou utilizando o verbo get. Minha aplicação responde na porta 8080. Como é que eu sei? Dá para ver aqui, ó. O Spring ele já tem um servidor embarcado, tá? Então, por isso que ele consegue executar nossa aplicação já sem muita configuração. Ele já tem o servidor Tomcat dentro dele. Eu falei que um dos caminhos era o demo. Eu vou executar aqui e olha aí. Temos aqui a nossa string, meu primeiro endpoint. Bacana? Agora, o que mais eu consigo fazer aqui? Por exemplo, aqui eu resolvi devolver uma string, mas eu também poderia devolver uma classe. E aí, o Spring, por padrão, já transformaria essa classe num objeto JSON para nós. Vamos testar isso. Eu vou criar aqui um outro pacote, só para
abrigar uma classe qualquer. Vou chamar essa classe de demo mesmo, como se ela fosse uma entidade minha. Vou criar um método text. Por padrão, aqui eu teria que ter os métodos getter e setter. A seguir o encapsulamento. Certo? Beleza, agora eu vou lá no meu demo. Vou criar a minha classe. Ela tem um construtor vazio. Vou colocar um texto qualquer. Vou passar esse texto aqui para cá. E vou devolver essa minha classe. Como eu alterei aqui, eu preciso alterar aqui também. Vou executar novamente a aplicação. Executou, chamar o mesmo endpoint. Veja, eu tenho dentro da minha classe demo, eu tenho uma propriedade chamada text. Eu tenho os meus métodos de set e getter, e o Spring, por si só, quando eu devolvo essa minha classe em um endpoint, ele já converte ele para JSON. Perceba que nós conseguimos construir uma API com endpoint REST e basicamente não fizemos configuração nenhuma. Claro que à medida do que a gente está construindo do nosso negócio e das especificidades da nossa aplicação, vamos necessitar de fazer configurações. Mas basicamente o que o Spring já nos entrega por padrão já atende muitos requisitos e faz com que a gente possa se concentrar na regra de negócio da nossa aplicação e não em configurações para criar um serviço. Eu vou mostrar mais algumas coisas que a gente consegue fazer aqui. Voltando para o código. Bom, aqui eu consegui criar um endpoint REST que responde ao verbo get. Mas, e se eu quisesse fazer o mesmo, mas que ele respondesse a um verbo post, por exemplo? Eu poderia criar um outro método aqui, e aí eu vou colocar ele como void. E vou anotar aqui com post map. Só de eu anotar isso aqui com post map já é o suficiente para que esse método responda ao verbo post. Agora, eu quero também receber essa minha classe demo por parâmetro. E aqui, como é uma aplicação REST que recebe e responde JSON, eu preciso anotar esse corpo aqui com request body. Vamos executar novamente aqui. Vou lá no meu Insomnia. Eu vou duplicar esse cara. Vou alterar aqui para post. Eu vou enviar essa informação. Vamos ver o comportamento. Bacana? Então, só com base em algumas anotações, eu consigo alterar completamente o comportamento da minha aplicação. E isso é muito poderoso, porque faz a gente escrever muito menos código, dá uma agilidade muito grande na construção de qualquer aplicação, né? Aqui, a mesma coisa se eu fosse fazer métodos do tipo... Então, se eu quiser com o método put, basta que eu acrescente a anotação put mapping, pet seria a mesma coisa. Bacana? Bom, então aqui eu consigo ainda fazer algumas coisas para ter mais controle sobre a minha resposta. Por exemplo, o que você vai encontrar muito por padrão é o seguinte: ele devolver um response entity da sua classe. Por quê? Quando eu tenho um response entity, eu consigo controlar o status, por exemplo. Poderia alterar o status de 200 para um 201.
Ok. Outra coisa que temos no Spring, a injeção de dependência. Basicamente, qualquer classe que a gente codificar dentro do ecossistema do Spring, podemos transformá-lo em um componente. E quando ele é um componente do Spring, a gente consegue fazer facilmente a injeção de dependência dessa classe. Beleza? Vamos testar isso. Eu vou criar um pacote de service aqui e vou criar aqui uma demo service. Beleza? E aqui temos uma classe normal, Java. Agora, para a gente transformar ela em um componente, podemos colocar @component. Certo? Como é que eu faço agora para utilizar esse meu componente em outro lugar da aplicação? Eu vou aqui dentro do meu controller, vou colocar aqui demo service, chamado service. E aqui você pode encontrar isso muito em projetos um pouco mais antigos, que é a anotação autoride. Ela nos auxilia fazendo a injeção de algum componente anotado dentro do Spring. Vamos substituir aqui, por exemplo, o método get e vamos testar a aplicação. Opa, método get. Beleza? Aqui não tem nada porque eu só dentro do meu service. A única coisa que eu fiz foi dar new na classe, então ele está nulo. Se eu setar um texto aqui, pronto, certinho. Isso daqui basicamente era utilizado, esse autoride, no começo do projeto do Spring, né? Você precisava dessa anotação para que ele fizesse a injeção de dependência. Hoje não é mais necessário. Basta que na classe que você vai utilizar a injeção, que você tenha um método construtor que o Spring vai identificar essa classe como um componente gerenciado por ele e vai fazer a injeção automaticamente. Vamos testar. Vou remover aqui o autoride. Por boa prática, eu vou transformar esse cara em final. E aí eu vou gerar o meu construtor aqui. Gerei meu construtor. Eu recebo ele aqui, ó. E vamos executar novamente. Funcionando normalmente. Isso daqui do Spring é tão bacana que ele consegue funcionar, inclusive, quando você utiliza as anotações do Lombok para que ele faça a criação de métodos para você. Por exemplo, para gerar um consultor pelo Lombok, o Spring ele consegue fazer a injeção mesmo quando você utiliza esse tipo de recurso. E também, aqui, por questão de semântica, o Spring tem mais de uma anotação que faz com que eu transforme minha classe em um componente. Por exemplo, essa daqui é uma classe de serviço. O ideal é que semanticamente eu anotasse ele identificando que ele é um serviço. Então, ao invés de usar o component, eu poderia usar o @service. Bacana? Ele é uma anotação também nativa do Spring. Se você for analisar a anotação @service, você vai perceber que ela é anotada com @component. Então, o comportamento das duas é exatamente igual, a diferença é a semântica. Então, né, se a gente iniciar a aplicação aqui e executar novamente, tudo funcionando. Bom, isso daqui é o básico. Você conhecendo as anotações básicas do Spring já te garante que você consiga criar pelo menos um projeto inicial. E à medida do que você for evoluindo no teu projeto, você pode usar mais recursos do próprio framework, por exemplo, a conexão com um banco de dados. Você pode usar as integrações que o Spring fornece com serviços de terceiro, por exemplo, o próprio Spring Security, que auxilia você a colocar uma camada de segurança dentro da sua aplicação, tem integração com ferramentas de terceiros. Por exemplo, você consegue vincular o teu Spring Security junto com o Cognito da AWS. Você pode usar ele com o Keycloak, que é um gerenciador de usuários. O próprio Spring já te entrega ferramentas de observabilidade. Se nós formos analisar as dependências que o Spring entrega, você pode notar que ele tem ferramentas que auxiliam você a trabalhar com GraphQL. Você também pode usar a validação automática do Spring, que ele é construído em cima do Hibernate Validator, dentre muitos outros recursos que o Spring já te entrega por padrão. Bom, galera, se vocês chegaram até aqui e curtiram o conteúdo, deixa o like aí, considera se inscrever no canal
É claro que esse vídeo aqui foi um vídeo bem básico, né, para aquelas pessoas que estão aventurando agora no mundo Java, no mundo do Spring, ou aquelas pessoas que já entendem de outras linguagens, já utilizam outros frameworks, mas querem começar a aprender esse daqui, que é um dos frameworks mais utilizados no mercado. Então, considere se inscrever no canal. Você ajuda a gente a criar mais conteúdo como esse e deixa o like aí, que isso faz com que mais pessoas recebam nossos vídeos e possam aprender com a gente. Bacana? Eu vou ficando por aqui. Valeu!